Anorexia é o que é? A pessoa parar de comer para perder peso, certo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Você sabe quantos tipos de anorexia existem? Não sei. Ah, fica ligado, eu vou contar tudo. Existe um tipo de anorexia que ainda está sendo meio estudado, não é uma coisa oficial ainda, que seria a anorexia alcoólica, narcorexia, embriorexia, como se fala em alguns países. Seria a anorexia que é causada por alcoolismo ou consumo excessivo de drogas, ou seja, a pessoa é alcoólatra e substitui muitas vezes as refeições dela por doses de álcool, doses altas de álcool. Ou pessoas que estão toxicodependentes, que substituem muitas vezes a sua refeição por doses de drogas. Pessoas que podem passar um longo período sem comer nada, utilizando apenas drogas ou doses de álcool. E existe a anorexia nervosa, que pode ser causada por muitas coisas. Pode ter sido abusos ou estupros, pode ter sido bullying, pode ser simplesmente uma questão cultural. Existem países que são realmente muito exigentes para qualquer tipo de pessoa, que a pessoa ela deve ser magra, que a pessoa ela deve ser campeã, que se ela não for campeã do mundo, não interessa se for segundo lugar ou terceiro lugar na Copa do Mundo. Os jogadores que dizem, eu ganho milhões e milhões, mas estou desanimado. Por quê? Porque eu não cheguei na final. Corredores de Fórmula 1, como Ayrton Senna, que falaram, o segundo lugar é o primeiro dos últimos, não me interessa. A exigência social pode ter um peso no desenvolvimento da anorexia. Mas a anorexia, como doença, ela não vai se desenvolver sob controle da pessoa. Não é que a pessoa escolheu emagrecer. Não é que a pessoa esteja sabendo que ela está perdendo o controle. Porque muitas vezes ela vem com questão de validação social, e às vezes ela tem essa validação social. Ela vem como prêmio. Muitas vezes é uma questão de autoimagem da pessoa, que não interessa quantas vezes você falar para ela, você está magro demais, a pessoa vai dizer, não, eu estou obeso, eu estou muito gordo, eu estou muito acima do peso. Ou simplesmente vai dizer, não, eu quero perder só mais um pouquinho. E esse só mais um pouquinho não acaba nunca mais. Por exemplo, tem o caso do Dan Stein dos Estados Unidos. Ele veio de uma família de pessoas que já eram muito gordinhas, que tinham muito costume de ir no McDonald's e tudo mais. E quando ele entrou para a faculdade, vida nova, atenção, mudanças de vida também podem atrair anorexia. Mudança de vida total, ele foi para a faculdade, estava morando sozinho e ele resolveu entrar em forma. O que ele fez? Começou a dar uma saidinha para dar uma corridinha na rua, começou a fazer uma dietinha e tudo mais, e quando chegou em casa, nas suas férias, todo mundo reparou, todo mundo elogiou. Ele estava mais magro. E ele falou, então quando eu vou estar mais magro ainda, vocês vão ver. Eu vou estar mais forte, eu vou estar melhor ainda. Só que ele fazia as dietas dele, e ele ia para academia e fazia as corridinhas, e ele não conseguia perder. Por que ele não estava com aquele corpo totalmente sarado? O que estava impedindo ele de fazer isso? Então ele precisava comer menos ainda, porque ele precisava perder mais peso. Ele tinha um objetivo de impressionar as pessoas porque ele perdeu peso. Ele gostou dessa validação. Ele era uma pessoa gordinha, ele não era tão elogiado antes, agora ele começou a ser elogiado. Ele precisava mais. Então o que ele achou? Ele achou que ele estava comendo demais. Ele precisava reduzir mais ainda a dieta dele. O que na verdade o que estava acontecendo era o contrário. Ele não estava consumindo o suficiente para fazer o exercício físico. Para você ficar forte, você ficar sarado e definido, você precisa comer bem, claro. Você precisa comer as coisas certas e fazer o seu exercício. Se você está só fazendo exercício e não está se abastecendo, o seu corpo não vai ficar forte e não vai ficar sarado. Inclusive, você vai estar liberando uma quantidade tão grande de cortisol, que é o hormônio de estresse, que o seu corpo vai armazenar gordura na sua região abdominal para se proteger. Por quê? Porque ele acha que você está sob um grande estresse e precisa juntar o máximo que ele conseguir de gordura para estocar, para sobreviver. Ele acabou então ao absurdo de estar consumindo apenas 1.000 calorias por dia, enquanto ele gastava 4.000. O impacto disso na saúde da pessoa é devastador. Ele se deixava ter apenas uma refeição por ano, que seja realmente completa, que era no Dia de Ação de Graças, bastante tradicional nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, ele só podia realmente comer em paz se ele corresse meia maratona de manhã, que são 21 quilômetros.
A anorexia nervosa, ela está muito ligada à quantidade excessiva de prática de esporte. Você vê a pessoa que não consegue parar de praticar esporte, não é tipo ir na academia uma vez no dia, a pessoa ela não consegue parar de pensar nisso. Ela não consegue ter um dia de descanso em casa. Ela não consegue dizer, não, mas ontem eu não treinei, hoje eu preciso treinar de qualquer forma, se eu não for, a minha vida vai acabar. É preciso pensar que a única forma de você gastar calorias não é fazendo exercício. O seu corpo precisa de calorias, por exemplo, para respirar. Ele precisa de calorias para bater o coração. A gente é movido a isso, esse é o nosso combustível. Se você retira esse combustível todo, se você retira o mais do que você realmente precisa para o seu metabolismo basal, o metabolismo basal é o quanto você gasta de calorias para sobreviver. Mesmo se você estiver deitado dormindo, você está gastando calorias. Se você consome menos do que isso, você está causando danos muito sérios no seu corpo. Esses danos podem começar com sinais de a pessoa começar a sentir muito frio o tempo todo, não importa qual temperatura esteja, ela está sentindo frio. O corpo já está perdendo a capacidade de manter a própria temperatura. Isso é muito sério, é muito perigoso. Nesse caso do Dan, nos Estados Unidos, ele foi parado no hospital e ele estava com todos os sinais de uma pessoa que estava morrendo de fome. Ele tinha faculdade, ele tinha instrução, ele tinha tudo possível e ele estava realmente se matando de fome. Para a gente cuidar das outras pessoas, a gente deve prestar atenção em coisas muito simples que para a gente é tão normal e tão automático. Você já reparou que a gente vira para um rapazinho bem pequenininho e fala todas as vezes que a gente encontra com ele, fala assim, como você cresceu, como você está forte. Já imaginou que ele para de crescer quando ele está com 11 anos e ele vira um rapaz baixinho e a gente para de falar que ele cresceu? Ele parou de ganhar aquele estímulo, ele parou de ganhar aquele elogio. O que ele vai fazer para recuperar isso que fazia tão bem para ele? Se você tem contato com crianças pequenas, é importante você deixar bem claro que não é a beleza que faz essa criança ser especial. É a humanidade, é a bondade, é a empatia. Em vez de ficar exigindo se o moleque é o mais forte, se ele é o que está vencendo, ensina ele a vencer ele mesmo. Ensina que o corpo dele é a casa dele, que deve estar arrumadinho, deve estar tudo em ordem, mas que não é um outdoor para ele ter que arrumar tudo para mostrar para as outras pessoas. Quando ele ficar maior e ficar cultivando essas ideias, isso pode gerar transtornos muito mais difíceis de solucionar quando a pessoa está adulta. Mas você que é adulto, pensa nisso também. O seu corpo é a sua casa. Ele deve ser cuidado para você se sentir bem, não para as outras pessoas acharem você o máximo. Você é o máximo se você for uma pessoa boa. As pessoas com anorexia nervosa, elas também têm o costume de descomer. Isso é parecido com a bulimia. A diferença é que assim, normalmente as pessoas com anorexia, elas estão realmente muito abaixo do seu peso. E as pessoas que sofrem de bulimia nem sempre elas são magras. O excesso de esforço físico, a falta de alimentação e o costume em, enfim, descomer, são sinais de anorexia que a gente deve prestar atenção e a pessoa está em perigo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de assinar o canal, aperta ali no sininho para você receber todas as notificações, deixa o seu like que vai me ajudar bastante. Se quiser saber um pouco mais sobre bulimia, é só acessar esse link daqui de cima. Então até mais, até a próxima, valeu!